Então, o que algumas pessoas perguntaram foi um pouco sobre peso-potência, que a gente comentou um pouco rápido o que foi, e eu respondi de uma maneira rápida. Filho, abaixa mais. E aí, o que eu ia falar, assim, peso-potência por si só não é tudo. A gente tem que dividir isso pelas necessidades. Então, assim, não é só ter um peso-potência alto que vai resolver minha vida. Então, eu preciso pensar em quais pontos eu vou ter aquele peso-potência e tal. Então, as pessoas que estão usando o Zwift agora, elas realmente estão tendo mais noção. O que é o peso-potência? O que é um peso-potência, entre aspas, bom para mim? O que é um peso-potência que funciona para mim? Tudo depende daquilo que você vai fazer. Então, peso-potência nada mais é do que a intensidade que você jogou, que a gente resume isso em watts. Então, claro, uma pessoa que pesa 50 quilos vai fazer menos, precisa de menos potência do que uma pessoa de 70 quilos para produzir aquele mesmo peso-potência, né? Óbvio. Então, a questão é a eficiência também da pedalada. Então, quanto mais eficiente essa pessoa for, isso falando no rolo, hein? Melhor ela vai. Ela vai produzir a energia de uma maneira mais eficiente, ela vai se cansar menos e tal. Já na rua, a gente começa a misturar mais variáveis. E que são... A gente, uma vez fazendo contrarrelógio, estava com a Lê fazendo Paulista, e o percurso é super técnico, sobe, desce, tem curva, tem retomada. Você começa num trecho, uma leve subida e já desce. Enfim, ele é super dinâmico. Então, até mesmo avaliar o que eu leio primeiro. Potência média, potência normalizada. Qual é a diferença quando eu vou ler um terreno misto e um terreno plano? Então, isso tudo muda nessa sua ideia de peso-potência. E aí o que a gente falou, assim, a eficiência, né? Então, num contrarrelógio, não é quem faz mais força, não é quem faz só mais peso-potência. Porque senão a gente fazia um teste de FTP na hora da inscrição e pesava a pessoa, fazia um FTP e ganhava aquela pessoa que tivesse melhor peso-potência. E, obviamente, não é isso. Uma prova de contrarrelógio, eu estou usando contrarrelógio porque fica mais claro entender que é cada um por si, né? Prova de pelotão é diferente, né? Dinâmico, pelotão, tem vácuo, etc. Então, um contrarrelógio, assim, aquela pessoa que for mais aerodinâmica, aquela pessoa que conseguir desenhar um traçado melhor, aquela que frear no momento certo. Então, isso tudo vai contando para a pessoa ter uma performance melhor, tá? Certo? Então, isso é um pouco do peso-potência, que eu vou falar agora no próximo para vocês poderem entender. Então, eu peguei esse bem ilustrativo aqui do Cycling Weekly, e ele fala um pouco, assim, é uma forma mais rápida e óbvia de fazer a conta do peso-potência, né? Então, o que é 3 watts por quilo? Para uma pessoa de 50 é 150, de 60 é 180, então, enfim, é multiplicação, é fácil. Mas entenda quantos watts compara aqui, ó, 50 quilos com uma pessoa de 90. Compara com uma pessoa de 80, que é um homem do nosso pelotão, normal. São quase 100 watts de diferença. Então, as meninas, elas pesam na casa dos 50, 50 abaixo. Homem, 70 e alto, vamos arredondar para 80. Então, a gente tem uma diferença de uma mulher 150 watts e um homem 270, 240, quase 100 watts. É bastante diferença. Tem mais massa muscular? Tem. Então, assim, para ver que o valor potência só isolado não é tudo para a gente acompanhar. Então, por isso que o peso potência ele é legal, mas, claro, não vai ser tudo, não é tudo na vida, né? Ele também tem as suas variáveis, né? Então, é isso que é interessante. Então, a gente vai fazendo essas continhas e consegue entender um pouco mais da realidade.
Beleza, Igor. Então, me fala o que que é a realidade. A realidade é que um Pro Tour, que todo mundo sabe que o peso potência mágico dele, para o cara ser um líder, é 6 a 7 watts por quilo. Então, imagina o que é 6 watts por quilo para um profissional. Então, vamos imaginar que um profissional ele vai pesar na casa dos seus 60 quilos, 60 e alguma coisa. É um cara que vai pedalar, vai fazer uma subida a 360, 400 watts. Então, isso a gente está falando que ele vai subir 40 minutos, 50 minutos. A gente sobe um homem forte, amador, ele vai subir a 4,5, 5 watts por quilo. Então, pegar uma pessoa de 75 quilos, ela vai subir isso aí, 330 watts, 340 watts. Então, a gente está falando de só 1,5 watt por quilo de diferença, mas é um caminhão de diferença. É muito difícil. Então, se alguém aqui faz ou já fez corrida a pé, sabe qual que é a dificuldade de sair de 10 km por hora e pular para 11 ou pular para 12 km por hora. Simplesmente não vai, você perde a técnica, não vai, não acontece. Então, o que eu estou mostrando para vocês é uma realidade Pro Tour, que é um cara que ele faz a subida a 6, a 7 watts por quilo. Um homem muito forte, amador, que vai subir na casa dos 4,5. Então, é um amador forte. E a gente tem uma mulher forte, ela vai subir para 3,6, 4 watts por quilo. É uma realidade. Uma mulher muito forte consegue fazer isso, 4,5. Então, é um pouquinho diferente, é um pouquinho a menos da mulher, outra velocidade, né? Então, essas coisas são interessantes. A gente tem feito o contrarrelógio, a gente montou uma equipezinha de contrarrelógio por equipe e estamos fazendo no Zwift toda quinta-feira. Então, assim, a gente reveza durante 40 minutos, que é a média do tempo que a gente está ficando lá, e a gente fica ali beliscando o tempo inteiro 4,5, 5, 4,5, 5, 4. E aí, quando vai chegando no final, alguns ainda conseguem puxar 5,5, 6. Então, tenta entender o que é ficar 40 minutos entre 4 e 5 watts por quilo. Então, é bastante coisa. Quando você faz um FTP, aí é legal que você saiba o seu watts por quilo de um FTP. Então, se você pesa 70 quilos, tem os seus 300 watts de FTP, você vai ficar com 4,3 watts por quilo de FTP. Pô, legal, mas o que eu faço com isso? É legal saber isso? Claro que é legal. É interessante. Mas é mais difícil a leitura num Garmin ficar lendo ali. Quantos watts por quilo eu estou agora? É uma coisa que a gente não tem a cultura. É uma cultura mais de análise pós-treino do que de controle durante o treino. Poucos ciclistas usam watts por quilo ali no monitor instantâneo. Justamente porque a gente está falando de 3.0, 3.1, 3.2. Então, varia menos do que você ficar olhando ali 200, 210, 220. Então, é outra forma de ver as coisas. Vou passar aqui. Bom, então o que é um bom peso-potência? Mas antes, voltando, né? Eu sei que agora eu coloquei, vocês vão começar a ler. Mas, então aqui a gente tem um profissional, ele tem 5 minutos, ele tem 7, 20 minutos ele tem 6, e 1 hora ele continua tendo 6. Então, assim, se a gente for falar, ele faz um FTP para 6 e ele tem 1 hora para 6. O que é isso? É aquela curva de potência. Então, para ele, 20 minutos até 1 hora, a queda é muito pouca. Muito pouca.
estamos falando de um cara top, assim, top 15 no mundo. Um amador 3.33 e um recreativo, uma pessoa iniciante, ela vai ter os seus melhores 20 minutos para 2, 1.8. Então, aqui, na verdade, é onde eu corrigiria, porque eu acho que aqui a gente consegue mesclar mais valores, tá? Então, um amador, eu colocaria 20 minutos desde 2.5 até 5, porque amador é uma coisa muito ampla, né? Então, a gente tem aquele amador que, ok, quer concluir, tudo certo, tranquilo, e a gente tem aquele amador que leva super a sério. Então, vou pegar um exemplo que eu sei que não tem estresse. O Ale. O Ale é um amador, não está treinando agora. Se ele for fazer um FTP, ele vai ficar nessa casa de 3.0. Se eu colocar o Luqueta hoje, putz, talvez dê na casa dos 5, entendeu? Então, olha a janela que a gente abre. Então, é muita coisa. E isso se usa muito também para triatlon. No triatlon eles usam bastante peso potência. Ele vai lá, coloca um peso potência X, que ele sabe que ele vai conseguir, e fica mais tempo. Então, também é controlável, né? Só que aí a gente entra numa questão que foi uma coisa que a gente falou nas aulas anteriores. O que é os 5 minutos, o que são os 20 e o que é 1 hora. Então é isso, assim, ele vai fazer para 5 minutos, ele consegue um peso potência, para 20 outra. Só que, de repente, esse profissional que a gente está falando aqui, ele não é um profissional que tem tanta explosão. Então, talvez esses 5 minutos seja até mais alto. Então, tudo isso aqui vai mudando, que é o que a gente vai ver na tela a seguir. Então, assim, antes da gente pegar uma tabela e falar assim, eu sou assim, putz, eu deveria ter X watts por quilo, como é que eu faço? Então, lembra sempre da questão do seu biotipo, da sua característica muscular, fibra tipo 1, fibra tipo 2. Que tipo de exercício você gosta de fazer? Então, essa semana a gente teve na quarta-feira aquele de VO2, que eram 10 vezes no VO2. Então, Igor, tinha que chegar a 30 segundos a 545 watts. Então, eu não saí de 450, porque eu não consigo, não vai. Eu já treinei, eu tento, mas não vai. Mas, em compensação, eu aguentaria aqueles 400 e alguma coisa, ao invés de 30 segundos, eu aguentaria 1 minuto. Então, se você for pegar um outro Igor, talvez ele aguente ficar os 30 segundos a 540 e tanto. Então, é muito de gosto e de característica mesmo. Simplesmente não vai. Então, a gente tem feito esse contrarrelógio, como eu estava falando, e eu sou o tipo do cara que prefere pegar 40 minutos e fazer direto. Revezar, para mim, é muito mais difícil do que fazer direto. Essa variação vai me machucando, ela me incomoda. É sofrido. Então, a gente criou uma dinâmica que eu consigo descansar e ficar na frente quase que sempre. Então, eu nunca estou puxando tanto ou descansando tanto. No Zwift é mais fácil, eu consigo ficar naquele borderline ali do 4, 4.5 muito mais tempo. Então, eu fico ali na frente quase que o tempo inteiro a 4. Só que eu belisco 3.7, 4, 4.5 e vou e volto, e vou e volto. Tá? Então, é isso. E aí eu ia falar até que, assim, daí na quarta-feira, eu fiz 2 vezes o treino. Então, assim, o certo era uma vez uma pessoa aguentar aquilo. Só que eu aguentei 2. Por quê? Porque eu não consigo chegar no máximo. Então, eu consigo fazer 2 vezes. Mas porque eu não consigo fazer aquele exercício a 100%. Mas são coisas que eu tenho que ir treinando para daqui a um tempo eu conseguir chegar no 500, 510. Então, o ideal seria diminuir o meu tempo de 30 segundos, cair para 15, aumentar mais a potência e depois ir aumentando de novo.
Então, essa é uma tabela muito conhecida. Ela é do Kogan, que é o que a gente usa também como referência para definir as zonas de treinamento. Então, essa daqui depois... Hoje eu estou gravando aqui pelo YouTube, o outro eu não gravei. Eu esqueci de apertar o gravar e não ficou. Então, depois, se vocês quiserem assistir no YouTube, der uma pausa, ou então procurar na internet, tem essa tabela. E aí vocês conseguem ir classificando como vocês são de acordo com a característica da atividade e a característica de vocês. Então, como eu falei, se vocês forem lá em cima, na primeira linha, vocês vão ver um World Class, que seria um Peter Sagan, etc. Então, ele tem ali 5 segundos, 1 minuto. Então, olha a diferença, é quase 2 watts por quilo, 3 watts por quilo de diferença para uma mulher. E é isso daí, nós somos diferentes, outra fisiologia. E aí, o que são essas classificações na sua esquerda? Então, a gente tem uma pessoa destreinada, tem uma pessoa que eles chamam aqui de fair, que é o categoria 5, categoria 4, que é o moderado, good, categoria 3, 2 e 1. Então, o que eles são? Nos Estados Unidos, eles dividem Cat 5, 4, 3 e tal. Então, o que elas são? Lá nos Estados Unidos, eu estou explicando porque algumas pessoas não sabem e aí ajuda para entender um pouco mais a dinâmica da tabela. Então, lá, todas as provas que você faz, você pontua. Então, é como se aqui todo mundo que fosse fazer Bike Series, 9 de julho, todas as provas que são de um circuito, seja ela qual for o nome, tivesse que se filiar à Federação Paulista. E aí, toda prova que você faz, você ganha uma pontuação. Então, não necessariamente lá, todas as provas são por categoria de idade. Elas são baseadas também em categoria. Eles têm algumas coisas de age group, né? Mas muitas competições, as estaduais, nacionais, são as categorias. Então, olha só o que é um Cat 1 lá. Um FTP, por exemplo, ó, o FTP de uma categoria 1 ó, é 4 ponto alguma coisa. Então, ele vem desde 4.6 até 5.3. Então, olha o quanto é forte um categoria 1. Então, agora vocês conseguem entender o quanto um profissional é muito mais forte do que você. Então, a grande maioria dos nossos aqui vai cair de um moderado para um categoria 2. Tá? Alguns categoria 1. Então, olha a dificuldade. Mas também vale a pena ver essa diferença. Em que coluna você se encaixa? Então, quando vocês também falam sobre o fenotipo, pô, Igor, o que eu sou? Eu sou um contrarrelogista? Eu sou um sprintista? No fundo, o que o Turning Peaks está fazendo para você? Ele está vindo aqui nessa tabela e falando, ele tem X watts para tanto tempo, ele se encaixa no perfil sprintista, ele se encaixa no perfil contrarrelogista, no perfil... Enfim, aí ele ajuda a classificar. Então, é legal olhar essa tabela para ver aquilo que você não é, aquilo que você gostaria de ser e o quão bom você também é. Então, serve como referência para vocês. É legal, é interessante. Eu sempre olhei e sempre fiquei triste. Então, é legal olhar. Então, aqui eu criei a nossa há um tempão atrás e eu fiz umas regras gerais. Então, eu usei um homem 70 quilos e desenhei ele com FTP de 300. Então, esse é o nosso personagem. Então, a gente tem aí o atleta João, com 70 quilos, 300 watts de FTP. O que seria 1 watt por quilo? O que seriam 2 watts por quilo? O que seria 3? Então, eu coloquei essa classificação, claro, dentro desse personagem que eu coloquei que tem um FTP de 300. Se a gente pegar esse personagem de 70 quilos com FTP de 250, é claro que essa classificação aqui embaixo vai mudar. A gente vai tirar o FTP dele aqui de 4 watts por quilo, onde seria o próximo do FTP, eu desceria uma casinha para 3.5. Se ele tivesse lá 200 de FTP, descer uma casinha a mais. Então, a gente vai
Por isso que eu coloquei assim 70 quilos com 300 para ficar mais fácil de vocês poderem visualizar e classificar. E aí vocês podem desenhar no de vocês, a partir dessa regrinha que eu criei mais ou menos aqui, e falar, putz, então quer dizer que quando eu chego a 5 watts por quilo, Igor, nossa, isso é o meu sprint. Tá, beleza, é isso aí. É bacana você saber. Para quando depois você for avaliar o seu treino, você poder comparar a sua evolução. Até para você se comparar com uma outra pessoa, se você quiser. Fala, puta, mas a quantos watts por quilo você costuma subir uma serra? Ah, eu consigo subir a 5 watts por quilo. Puta, caramba, muito forte. Ah, eu subo a 4,5. Então, até mesmo se você vê duas pessoas muito diferentes, pergunta para ele. Falei, aí, a quantos watts por quilo você sobe? Ah, vamos combinar de subir junto? Vamos subir a X watts por quilo? Beleza. Fica mais fácil de vocês pedalarem juntos e não fica aquela briga de FTP, de peso. Ah, qual é o seu FTP, né? Tipo assim, qual é o saldo da sua conta bancária, né? Parece que quando você pergunta FTP, o cara fica meio, "Ô, como assim, cara? Você quer saber meu FTP?" Não, vamos lá, vamos subir a 4 watts por quilo hoje? Pô, vamos lá. Ah, mas vai ser fácil para você. Não, não tem problema, eu vou numa boa e te ajudo a fazer o seu treino. Então, é legal, de repente, usar esses watts por quilo para vocês usarem num treino de montanha. No plano varia muito, né? Então, aí é mais fácil controlar pela wattagem atual. Beleza? Vamos lá. Então, essa era a apresentaçãozinha que eu montei. Eu vou colocar agora aqui no Training Peaks. Mas antes, deixa eu... Ah, não, eu vou deixar para o final, porque ele vai carregar, às vezes ele dá uma travadinha. Bom, eu peguei aqui o Taka, que é... Eu consegui olhar o dele com calma e achei legal a gente comparar um pouco. E aí, conforme for, a gente olha também, acho que o da La Salve, acho que dá tempo. Então, se a gente for pegar o PMC, que a gente conversou nas outras aulas, que é o Performance Management Chart, que mostra, em teoria, a evolução da pessoa, eu consigo, através dessa linhazinha azul, eu consigo identificar se ela está em evolução ou não, como que ela está de cansaço. Então, a gente consegue ver no dele aqui, aqui a gente está, aqui é janeiro. Eu tenho de janeiro até agora uma constante evolução. Eu tenho aqui no meio de março, ficou um pouco baixo, em tese um descanso maior do que uma atividade, mas agora, ó, a todo tempo uma crescente. Então isso mostra que o treino de rolo ele funciona, porque eu tenho uma evolução. Então isso, repito, são inúmeros baseados em carga de estresse. Quantos TSS foram gerados nas atividades? Lembrando que eu olhei o meu para comparar, e assim, se você for pegar o meu, ele está caindo. Por quê? Porque eu, Lipeco, a gente fica muito tempo em cima da bike durante a semana, mas muitas vezes gerando pouco TSS. Então, e claro, dando as aulas e tal, mas o volume semanal nosso é muito maior quando a gente está na rua do que agora. Então, mesmo agora rodando menos tempo, mesmo que seja com mais intensidade, eu de longe estou chegando à carga de TSS que eu gero quando eu estou na rua. Porque a gente fica na rua 3, 4 horas, mais no final de semana. Então, eu automaticamente gero mais estresse na rua. E isso não significa que agora eu estou destreinado. Muito pelo contrário, estou treinando todo dia. Então, eu estou gerando estresse, eu estou gerando treinamento de qualidade. Talvez se eu fosse fazer um grão fundo esse final de semana, eu não fosse bem, por falta de endurance. Mas se chamar para um pega, num trecho de 10, 15, 20 quilômetros, eu vou conseguir performar, tenho certeza. Porque essa é a faixa de tempo que a gente está treinando bastante. Então, se a gente for pegar aqui o PMC do Taka, ó, super positivo, super legal. A gente teve algum evento aqui que ele fez, ó, mandou um Zwift aqui de 90 quilômetros.
Olha o quanto gerou de carga de estresse. Foram 3 horas. Ele postou, eu repostei, beleza, gerou uma carga de estresse, fez um pedal de 3 horas a 0,78. Extrema qualidade, super pedal. Mas olha o quanto isso gerou para ele dentro desse bloco passado, o quanto isso gerou de estresse. Porque lembrando que ele sobe a barrinha em consequência dos dias anteriores. Ele reflete nisso. Se aqui ele tivesse feito bastante treino de intensidade ou de tempo, talvez essa atividade não tivesse refletido nessa subida de CTL. Tá? Por isso que ele sobe, ele é acumulativo. Então vamos olhar a atividade dele aqui. Então, ó, vamos pegar da semana passada. Então, ó, semana passada, dia 2. Hoje a ideia era fazer uma subida mais girada e controlada. Foco na cadência, acima de 50 a 55 e não mais do que 85, 90. O IF não pode passar de 0,85. Então, vamos lá. 0,79, perfeito. Aí ele, dentro do proposto, percebi que o cardio não subiu tanto. Talvez um sinal de cansaço. E aí eu escrevi só ontem. Pode ser. Eu vou olhar com calma e comparar com o do dia 9. Então, eu comparei com o de ontem. Então, agora a gente vai olhar junto. Então, a gente vai pegar o trecho da subida. Eu vou olhar aqui primeiro frequência super constante, potência idem, que tem aquelas retomadas, né, da subida, ok. Então, eu vou pegar aqui, ó, até essa parte que dá essa descidinha aqui, que não vai fazer diferença na nossa vida. Então, ele sobe a 1.160 de VAM, é importante a gente decorar isso. 0,87 foi a intensidade até aqui, então não foi tão fraco. 3,52 watts por quilo, 234 watts, né? 70 RPM, pô, cadência legal, e 166 batimentos. Então, eu vou tirar uma foto para eu poder comparar legal. Então, agora a gente vai pegar e vai olhar o dessa semana. Vamos ler a descrição dele. A minha vocês já sabem. Não, não entrou aqui, entrou no de baixo. Ah, não, é que a descrição entrou no treino de cima. Então, a ideia era fazer uma cadência mais pesada. Vamos ver o que isso refletiu na frequência dele, a cadência e o VAM. Vamos colocar aqui, não sei porque que não apareceu tudo. Então, eu vou ignorar esse pico aqui, fingir que ele não existiu. A frequência oscilou mais do que o treino passado. Eu vou ignorar esse final aqui. Não sei se ele se empolgou, o que aconteceu. Então, ó, a gente teve semana passada 234 watts, nessa a gente teve 214. Semana passada foi 0,87, essa foi 0,84. Variação foi idêntica. Ele subiu 100 metros por hora a menos. Então, beleza, está fazendo sentido. 57 RPMs contra 71 da semana passada. Então, você vê, ele tirou 14 rotações, tirou só 0,30 watts por quilo, tirou só 100 metros em uma hora. E o que são subir 100 metros dentro de uma hora? Não é nada. Putz, é zero isso daí. Imagina 5 biologias dentro de uma hora. Putz, peanuts isso daí. Não perdeu nada. Mas o interessante, a média de frequência cardíaca dele. Então, às vezes, pela velocidade, ele não perdeu, mas talvez, né? Talvez a frequência dele, ele tenha poupado um pouco mais. Claro, como a gente já falou, depende do dia, depende do sono, depende da hidratação, depende... A frequência, ela varia por uma série de fatores. Só que 10 batimentos são 10 batimentos.
é de se observar. Então, eu não jogaria fora essa informação. Aquela não foi o PR dele. Então, vou ver se eu caço o PR dele aqui. Vamos ver. Porque, assim, talvez para um PR, beleza. Dane-se a frequência. Vamos jogar essa frequência lá em cima. Vamos arriscar tudo que tem. Aí tudo bem, não tem problema. Agora, se a gente for comparar dois treinos diferentes, a observação que eu tenho é essa. Cadência baixa, popou mais a frequência dele. Beleza. É o esperado. Ótimo. É o que a gente queria. Então, o treino foi realizado da maneira correta, foi tudo certo, gostei. Excelente. Vamos voltar para o PR no Zwift, aqui no PR, no Murda Mountain. Mur, Zwift PR. Ó, vamos ver a observação dele aqui. Então, assim, é muito individual, né? Muito de cada um. Vai, abriu outro dia aqui. Tá aqui. PR, só estranhei que consegui bater gerando menos potência do que o meu melhor tempo até então. Comecei um pouco mais forte, fui progredindo a cada 3. Papapá. Aí eu coloquei, deu uma média de 2,48. Quanto foi a do melhor tempo? O melhor tempo foi esse, estou felizão. Havia confundido. Nesse aqui eu fiz 2 watts a mais no NP da subida. Então você vê, é esse bate-papo que a gente precisa ter. Uma coisa rápida, fácil, e que quando a gente for comparar, fique fácil de ler e de entender. Então, a potência visual aqui está fácil de ver, que foi subindo. A frequência cardíaca, fácil de ver também, que foi subindo. Então, ele escolheu em fazer o PR progressivo. Beleza. É isso aí, cada um com a sua técnica. Então, ó, mesmo variação, só 0,4 a mais, 246 de NP que a gente tem aqui, quando naquele outro com a cadência alta, ele fez 234. Então, só 12 watts a mais para ele fazer um PR. E de 1.162, o PR dele, ele tem que subir para 1.216. Então, a subida com a marcha pesada, que não foi o melhor tempo, obviamente, a gente tem uma diferença de 200 VAE, 200 metros para 1 hora. Então, é pouco. Não sacrificou tanto ele. Agora, olha a frequência. Da cadência alta foi 166 e na cadência baixa foi 154. E aqui a gente tem 171. Então, é legal a gente ter esses números para ver o quanto varia a frequência, o quanto varia a cadência e o que significa esse VAM. Entendeu? Então, é legal vocês saberem para a gente poder entender. Então, outra métrica que a gente já falou que é a potência sobre a frequência, que quanto mais negativa, mais exaustivo ela foi. Tá? Então, aqui ela prova para a gente que foi realmente exaustivo. Se a gente for pegar esse trecho aqui de aquecimento, ó, ele fez um aquecimento bom, ele fez um aquecimento, talvez ele não tenha entrado tão bem. Será que ele ficou nervoso? Será que isso custou um pouco caro para ele? Pode até ser. Talvez esses spikezinhos aqui que ele deu tenham feito esse número subir. Provavelmente foi isso. É isso mesmo. Tá? Então, vamos olhar agora. O jogo dele deu para exemplificar legal. Então, como eu gosto de falar do meu, porque daí eu consigo passar minha percepção mais fácil para vocês e ninguém fica chateado, né? Vou mostrar aqui para vocês o meu contrarrelógio e vamos comparar junto. Então, assim, fazer um contrarrelógio, ele implica várias coisas, né?
Não, 30 de abril, peraí. Tá errado. Então, assim, um contrarrelógio, aquela pessoa que entra apertando muito rápido, muito forte, ela vai pagar um preço, porque a frequência sobe demais e ela não tem mais tempo de voltar atrás. Esquece. Então, aqui, ó, na minha 1 hora total de pedal, eu fiquei com 0,90. Lembra que a prova teve 40 minutos. Então, quando eu leio aqui, assim, esse aqui é o meu, o que que eu deveria fazer, né? Se eu fosse o atleta, eu deveria vir aqui e corrigir. Então, LRF TTT, tá? Para quando a gente for ler, poder interpretar legal. Então, vamos olhar como que foi a prova. Então, ó, se a gente for deixar assim, ó, bem limpo, só com a potência, é uma coisa. Eu vou mostrar agora a frequência. Ó, como ela foi, subiu e eu consigo sustentar nesse blocão inteiro. Consegui aliviar antes de fazer o final. E foi o que eu fiz, ó. Potência eu diminui um pouco, andei um pouco de roda, que eu sei que eles têm uma força maior no final. O Taka, a Luqueta, eles conseguem chegar no final ainda e apertar, uma coisa que para mim é difícil. Então a minha estratégia foi essa, ó. Eu dei uma última apertada, fui para a roda, descansei um pouco para aguentar fazer esse último lance com eles. Então é isso. Show vaidade e vou tentar fazer do jeito que dá certo. Então olha quantos ciclos eu fui fazendo, ó. Isso aqui tudo são os ciclos que eu fiz de pedal. Toda vez que ele cai, foi a paradinha de pedalada que eu dei. Então isso tudo foram os momentos de força e descanso, força e descanso, força e descanso, que reflete potência e frequência. Potência e frequência. Aqui ficou baixo, variou menos. Então, é isso que a gente consegue tirar de uma leitura assim, de uma maneira mais rápida, né? Mais prática. Então, vamos lá, vamos selecionar o trecho e vamos tentar ler. Então, faltou esse trechinho, esse aqui do começo, que é o que dá essa diferença dos 40 minutos. Então, eu fiz a 1.0 para o meu Normalized Power. Então, todos esses zeros, ele não conta, tá? Então, ele realmente foi um pedal forte, variou muito pouco. Eu fiz a 4.44 esses 40 minutos, porque ele vai em relação ao meu NP. 76 RPMs, que para mim é baixo, eu gosto mais alto. A minha frequência foi até mais baixa do que o que eu sei que daria para fazer. Então, ó, 344 para 346 para 344, até que variou pouco. Eu achei que tivesse variado mais. Então, ó, foi um bom contrarrelógio. Mas talvez na rua, né, esse valor NP e average fosse maior. Porque daí lá você reveza, você para um pouco mais, o valor roda é mais acentuado do que aqui. Então é diferente sim, tá? Então esse é o meu sofrimento para poder fazer esse pedal. Aí olha aqui no começo, ó, quanto a gente teve que sair. 450 watts para poder se manter. Então, para poder fazer uma saída boa. Olha o tempo que a minha frequência demorou para subir. Foram quase 3 minutos para a minha frequência subir e continuar constante. Então, é isso que é legal a gente poder avaliar. Eu vou pegar o primeiro TTT que a gente fez, que para mim foi bem sofrido. Foi esse aqui. Olha o quanto variou. Eu não tinha batimento cardíaco ainda, tá? Essa é uma desvantagem. Então agora eu tenho, dá para a gente entender melhor. Mas olha como
Deixa eu esconder esses blocos aqui, porque atrapalha. Olha como foi e voltou inúmeras vezes, muito mais intenso do que agora. Então, a gente aprendeu que no Swift a dinâmica é outra. É mais fácil ficar que nem eu fiz ali. Subir e descer de uma maneira mais leve, né? Então, ó, 312 para 306. Olha como eu consegui evoluir de um contrarrelógio para outro. E o rolo continua calibrado igual. Eu não mudei a calibragem dele. Está no mesmo esquema. Eu saí de um IF de 1.0, aqui eu estava 0.9. Aqui, ó, 1.02, variou mais. Então, são as coisas que a gente vai aprendendo a ler e a fazer. Muito diferente, né, da rua, né, também. Tá? Então, era isso que eu queria ter mostrado. Quer ver? Deixa eu pegar o da Flora, que ficou legal. Ficou legal não, né? Ficou ruim. No sentido do batimento cardíaco que eu quero mostrar para vocês. Então, ela fez o contrarrelógio com as meninas na quinta passada. Que foi esse aqui. Então, beleza. O ideal é mudar o título. Foi o primeiro TTT. E aí, ela foi lá, fez 50 minutos. Eu peguei, né? Tá vendo? Ela não colocou, mas eu entrei lá, coloquei. Eu sublinhei, coloquei 50 minutos, 188, foi o TTT. Então, a gente vai pegar. Vamos tirar o bloco. Para não atrapalhar. Vamos colocar o batimento. Então, assim, frequência subiu, constante. Aqui aconteceu alguma coisa, devem ter esperado alguém, provavelmente. Tanto que daí a frequência e a potência caíram. E aí depois foi numa crescente de novo e, ó, 196 batimentos. É bastante batimento. Agora, olha a porrada que ela dá. Ela chega a 300 watts. É muita coisa. Vamos ver por quanto tempo ela ficou nisso. Ó, quase 1 minuto. A 240 de NP, né? Mas olha o trecho de intensidade que ela mantém. Aqui pegou o comecinho aqui. Então, assim, é muita intensidade. É uma porrada muito forte, muito além, talvez, de alguém que estivesse junto. E às vezes, por uma besteirinha assim, o seu parceiro fica. Porque às vezes é que nem quando tô eu, o Teco, o Taka, o Luqueta, eles falam assim, putz, vamos apertar nesse top. Eu já até peço para começar antes, porque eu não vou conseguir dar a mesma porrada que eles. Que se eu for ficar na roda deles aqui, eles pulam e eu não chego. Aí eles vão ter que desacelerar de novo para eu chegar de novo. Então eles se cansam, eu me canso e não adiantou nada. Então eu tenho que criar esse entendimento do quanto isso daqui vai custar para você e para quem está com você. Certo? Então eu vou fechar. A gente tem uns 10 minutinhos, aí a gente... Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, manda bala. Eu acho que está desmutado aí. Já tirei aqui, já tirei tudo. Não consegue falar, Vini? Não? Deixa eu ver. Ué, já está aqui? Parará. Ó, tá aqui, ó, permitir participantes para tirar o som. Então, acho que é só você tirar. Não sei. Então, se quiser, me manda a pergunta por escrito aqui. E aí a gente... E aí eu respondo. Se não tiver, beleza.
Ah, então, que estranho, né? Chat. Ó, como fica o aquecimento no TTT? Então, é que se eu der um stop sharing, aí vocês não vão ver a tela se eu abrir. Eu acho que é isso, Barca. Bom, mas tudo bem, né? Beleza, deu? Tá vendo? Não deu igual. Bom, beleza. Eu vou falar e tudo bem. Bom, então como que fica o aquecimento num TTT? Qualquer TTT ou só TT, né? Ou é Team Time Trial ou só Time Trial. Então, assim, todo o aquecimento de um evento que você sabe que você vai começar em alta intensidade, seja ele uma prova de circuito, uma largada de uma prova que você quer levar a sério, é igualzinho que a gente vê corredor fazendo. Quando a gente vai assistir a São Silvestre na televisão, lembra que vocês veem lá o corredor aquecendo, fazendo umas voltinhas. Além de esquentar a perna, manter a perna funcionando, esquentar o músculo, o que ele está fazendo? Ele está recrutando todo o sangue que ele tem focado na perna, focado para poder manter aquele movimento e ficar preparado e preparar a articulação para aquela atividade. Só que o mais importante do todo não é só a articulação, manter a musculatura ativa, saber que aquilo, que assim a gente tem todo um lance neuromuscular que a gente precisa mandar aquela informação, então até mesmo preparar o seu cérebro para aquele movimento que ele vai realizar. Então, fica batendo palma e depois resolve bater o pé. Seu cérebro se atrapalha. Então, você tem que manter aquele movimento lá, aquela técnica para você treinar. Só que mais importante é manter o coração numa frequência alta. Então, por isso que se faz o aquecimento, é para elevar a frequência cardíaca, para quando você for dar aquela porrada, aquele gap de frequência cardíaca ficar menor. Então, por isso que num aquecimento de contrarrelógio, a gente pega ali 10, 20 minutos de aquecimento e faz diversas vezes um sobe e desce. Então, o Eli que está aqui, a gente fez isso no Brasileiro, a gente ficou no circuitinho, ficava dando umas porradas. Ah, mas antes de largar eu vou ficar parado. Não, tudo bem. Mas melhor fazer isso e ficar parado por 5 minutos antes de começar, e já vier aquela adrenalina e tudo mais, melhor do que começar paradão, né? Frio, tá? Então, é isso. Qual a vantagem de ligar o ERG? A vantagem é que ele vai te fixar naquela potência que você quer. Você não comanda a sua vontade, a sua cadência. Então, às vezes, o problema do ERG num contrarrelógio, e você fala, eu vou fazer um contrarrelógio a 200 watts. Aí você coloca o ERG, beleza, você vai fazer a 200. Só que ele que vai comandar você. Talvez desse 210, 220, às vezes ele te limitou. Então, esse é o jeito que eu penso, tá? Eu imagino que para uma situação de exaustão, seja melhor deixar o ERG desligado, para você poder controlar mais a sua cadência, a sua postura na bike. Agora, a vantagem do ERG ligado para uma atividade programada é animal, porque daí você vai fazer exatamente aquela intensidade, aquela resposta fisiológica que a gente pretende, ele vai te mandar. Então, se a gente quer 100 watts, ele vai te colocar 100 watts com aqueles 120 batimentos, e aí a gente quer aqueles 30 segundos com 300 watts e 180 batimentos. Beleza, ele vai te jogar naquilo, ele vai te forçar a chegar naquilo. Então, se eu tivesse colocado, naquele exemplo que eu falei, o ERG ligado, é que eu não tenho ERG, mas se eu tivesse colocado o ERG ligado, talvez ele tivesse me jogado para 540 watts e talvez eu tivesse conseguido. Então, talvez ele tivesse me colocado numa situação que eu sozinho, eu falei, opa, não consigo 540, deixa para lá. Em 2020 eu consigo. Então, sei lá, é uma possibilidade, entendeu? Não sei. Aperta o share, aperta o stop share, já apertei e não adiantou. Beleza. Guarda, com o meu FTP, para 5, conseguiria saber qual é meu perfil de ciclista? Existe uma tabela?
Tem. Eu vou pegar. Eu podia ter colocado, né? Eu vou colocar para vocês. Eu vou pegar essa tabela. Eu tenho no livro. Então, ó, como a gente tem um pouquinho de tempo, deixa eu fazer aqui um negócio. Share screen, share screen, share. Vamos ver se ele carrega aqui. É que às vezes quando eu abro ele puxa demais. Então esse aqui é o WKO, tá? Então o WKO, ele é muito bom para quem gosta de gráfico. Eu até falei outro dia com a Cíntia, que foi com ela que eu falei, e ela estava lendo os livros. E ela é uma pessoa super interessante de ler e aprender para ela, né? E aí, obviamente, para acrescentar para a gente. Porque todos esses dados aqui ainda, tem muita informação que eles mesmos também estão... Tá vendo, né, Vini? Tá, né? Então, até mesmo o próprio Twin Peaks está aprendendo muita coisa. Então, tem muito gráfico e constantemente atualizado. Então, espanhol, essa pergunta que você fez, esse WKO, ele te responde aqui, ó. Então, quando eu falei em umas outras aulas atrás, eu acho ruim classificar o atleta, porque depende da atividade que você está fazendo, e é por causa disso. Então, ele vai muito daquilo que você faz, daqueles estímulos que você está fazendo nos treinos, ele vai te classificar também. Então, se durante um mês, dois, eu ficar só fazendo tiro, vai mudar essa minha característica. Só que nem por isso eu vou virar um sprintista. Eu quero ser um contrarrelogista, só estou fazendo um período específico. Entendeu? Então, tudo isso pode mudar. Então, ela falou aqui, ó, tô lendo os livros e tá olhando mais coisas e tentando entender. Então, um dia eu vou sentar com ela e ela vai me dar um outro olhar sobre gráfico. Porque aqui a gente pode montar os nossos. Só que assim, infelizmente, eu não consigo entrar em um gráfico de cada um aqui, né? Porque é extremamente complexo. E o WKO4 era mais simples, o 3 era o inicial, WKO só, que era só WKO, era mais fácil ainda. O 5 é impossível. 1 milhão de gráficos. E aí, realmente, a gente tem que criar um pacote diferenciado para quem quer análise do WKO5. Então, realmente, é um pacote que é pelo menos o dobro do que a gente tem do mensal padrão, né? Porque aqui eu vou conseguir dar mais informações. Só que, assim, não adianta só eu colocar o WKO5, cobrar R$ 1.000, que é o que eu acho que ele valeria para poder a gente perder tempo, eu e o atleta, porque a gente vai ter que abrir junto essa tela. Não adianta eu abrir sozinho essa tela, porque eu não vou entender nada. A pessoa também tem que interagir. E não adianta nada se a pessoa não atualiza. A pessoa tem que atualizar peso, tem que atualizar os treinos que tem feito, tudo isso vai mudar. Tá? Então, ó, o Vini falou, tem usado o Golden Cheetah como alternativa, e é isso aí. E ele é mais fácil de ler. E ele é gratuito, né, Vini? Ele é gratuito. Então, se vocês quiserem baixar o Golden Cheetah, é legal. Ele só não funciona para mim porque eu não consigo imputar os treinos de vocês aqui de uma maneira mais prática. E aí, o diário do Training Peaks é muito melhor. Então, assim, sei lá, daqui a um tempo talvez o Golden Cheetah cobre também, entendeu? Então tem que ficar mais acessíveis. Então, mas esse valor de potência para 5, 10, a gente tira dos gráficos do TP. Sim, vocês tiram de lá e ele dá para vocês, sim. O problema seria como classificar esses números. Isso seria como a gente classificar você no que você seria. É isso aí, mas eu dou a tabela. Só que eu acho que o que eu quero dizer, Cíntia, espanhol, que me perguntaram aqui mais enfaticamente, talvez ele dê lá que você seja uma sprintista categoria 3 e um contrarrelogista categoria 5.
Mas dane-se. Porque eu gosto de fazer grão fundo, Igor. Não me importa se eu sou sprintista nessa classificação, entendeu? Então é isso que é legal vocês terem em mente. Aquilo ali é uma mera classificação. O meu medo de ficar classificando sempre é vocês ficarem presos. Puta, eu queria ser um contrarrelogista e ele está dizendo que eu sou um sprintista. Putz, que droga, eu não consigo virar um contrarrelogista. Não, muito pelo contrário. Eu quero que abra para vocês. Eu quero que o leque fique sempre aberto, entendeu? Entendido. Se só treinar tiro sairia mesmo perfil TT, obrigado. Meio por aí, tá? Pô, Luqueta, sobrou de roda, hein? Bom, então eu vou mostrar muito rápido aqui. Tá, se vocês quiserem, a gente pode perder um outro dia falando mais, mas eu repito que é mais complexo até de conversar sobre ele, tá? Então eu vou mostrar aqui bem num geral. Vou mostrar bem num geral aqui para vocês. Então, ó, ele me fala, eu posso escolher a data, então eu posso selecionar semana, 30 dias, 90, um ano, 3 anos, eu posso escolher o ano. Então, aqui ele me dá todas as atividades, o número de atividades que eu fiz naquele ano, naquele período. Então, eu gosto de ver 90 dias, porque eu acho que é mais completo. Porque em 90 dias eu consegui treinar, eu consegui descansar, eu consegui fazer uma prova. Então, ele vai me passar mais a minha realidade. Falando, isso é o que eu gosto de ver, linhas gerais, tá? Então, ele me fala aqui, ó, ele me dá uma esmiuçada maior, ó. Se eu quiser trabalhar em FTP, acima de FTP, 377, 384, capacidade máxima aeróbica, para mim, é 2 minutos, 450 watts. Então, é entre 430 e 450. Quantas repetições eu aguentaria? De total de quantos minutos? E qual seria esse meu tempo de atividade e recovery? Então, se eu fizer uma repetição de 2 minutos, eu tenho que descansar 2 minutos. É isso que ele está me falando. Então, é muito específico, muito específico. Porque para o Vini talvez seja 2 minutos e 30. Entendeu? Então, se a gente for esmiuçar isso, vai ficando um negócio completamente complexo. Tá? Deixa de ser um treinamento legal e se torna um problema. Então, eles criaram, a partir do WKO5, uma coisa que existe um problema, tá? E a gente sabe que é assim. Ele fala para a gente aqui, ele tem o Y-Levels, que é uma outra maneira de se classificar as suas zonas de potência, tá? Então, ele fala aqui para mim qual que é o meu recovery, qual que é o meu tempo, qual é o meu sweet spot, meu FTP. Ele me dá um outro tipo de classificação, tá? Então, aqui ele fala para mim que o meu FTP está na casa de 367, 405. Se a gente for para cá, ó, tá mais ou menos na mesma coisa, só que essa classificação é um pouco mais conservadora. Qual que está certo, qual que está errado? Não tem certo e errado, tem maneiras diferentes de se classificar, tá? Então ele vai dando, aqui ele está me dando pela frequência cardíaca. Então isso tudo são maneiras diferentes de se olhar. E aí eu criei há um tempo atrás um painel básico. Então eu posso selecionar aqui, né? Então eu selecionei aqui nesse meu uma maneira fácil de olhar um PMC, os 20 minutos dessa pessoa, então o melhor de todos os tempos. Então aqui eu tenho o meu PMC de toda a minha história. Então eu consigo ver as minhas épocas. Então, ó, eu consigo ver que desde esse dia X até hoje, ó, praticamente nada mudou, sempre igual. E agora numa queda, tá? Aqui eu tenho da minha temporada, esses 90 dias que eu falei para vocês, ó. Sigo nessa minha queda, que eu falei para vocês, que eu não me sinto na queda, tá? Aqui ele vai me dando um gráfico novo, que é a estamina, que é o quanto
você está treinado, o quanto você consegue gerar, o quanto você estaria pronto. Aqui em cima ele tem outros valores novos. Esse que é interessante, que é o TTE. Então, ele é o Time to Exhaustion, que é o quanto você demora para chegar à exaustão. Então, ele me fala que em 45 minutos, se eu rodar no meu máximo, 45 minutos eu vou começar a cair de rendimento. Aqui ele estima o meu VO2 desses 90 dias. Então, a minha potência máxima. Então, isso tudo são gráficos que a gente consegue ir olhando, ir mudando, enfim. Eu vou colocar essa semana. Vou ver que vai começar a mudar tudo. Ele vai calculando. Então, esse aqui é o atual, né? Mas, ó, aqui é o meu rampa. Ele é legal para a gente ter como, ó, aquele 390, ó, já baixou para 346, que é o real. Aqui, esse 390 foi quando eu fiz um treino e o rolo estava descalibrado. Então, tá vendo como ele marca? Tá vendo a desgraça que é um treino mal calibrado? Então, aqui ele me fala, nessa semana, como que eu estou de CTL, como que eu estou de ATL, TSB e o meu rampa. Então, ele fala para mim que essa semana eu deixei de acrescentar intensidade. Tá? Eu posso subir mais isso daqui. Beleza? Então, fica aqui esse gostinho do WKO para vocês. E o Best Bike Split. Então, Débora, o Best Bike Split, outro dia alguém falou no grupo também, ele é legal, mas eu já tentei várias vezes aplicar para a gente. O que é o Best Bike Split, para quem não conhece? Ele é um outro aplicativo que hoje ele faz parte do TrainPix, o TrainPix comprou ele. Você insere todos os seus dados, que pneu que você vai, que roda você vai usar, qual é o percurso, você tem que baixar o percurso naquele local, e aí ele vai associar junto com as condições climáticas do lugar, então ele vai colocar lá a umidade, a temperatura, a pressão, você vai colocar qual é a posição que você vai usar na bike, você vai colocar tudo, a roupa, a bike, o quadro, o tamanho, seu peso, tudo. E aí você vai colocar lá o quanto você tem de FTP, você vai colocar quantos watts você vai fazer, e ele vai te dar o tempo certinho de prova. Então, vai ser, o pessoal do Ironman faz muito isso. Só que qual é a vantagem de um Iron e a desvantagem de um ciclista? Do Iron, ele tem ali 180 km, você vai colocar aquela vantagem, ele vai ficar naquilo e vai rodar sozinho. E nada vai mudar. Então, aquele resultado, a chance daquilo dar certo é gigantesca. Vai mudar 1, 2, 5 minutos. Para mais, para menos. Aí o que pode alterar? Se a pessoa não comer direito, se a pessoa não se hidratar direito, se o psicológico está em jogo. Agora, numa prova de ciclismo, por que não funciona? Porque eu tenho pelotão, eu tenho uma subida, eu tenho uma descida onde ele pode pedalar mais, pedalar menos. Eu tenho um pelotão que pode fazer um ataque, aí eu vou ter que ir naquele ataque. Então, o ciclismo, ele tem muito mais variáveis do que o triatlo. Por isso que, infelizmente, não dá para usar. Se eu for pegar, por exemplo, o Vini, vai fazer uma cicloviagem, vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar nada, porque o objetivo ali é outro. Para ele, tanto faz 10, 20 minutos a mais ou a menos. Então, tudo isso muda muito. Então, assim, o Best Bike Split é legal. Eu acho que depende muito do que você vai fazer. Eles usam o Best Bike Split, por exemplo, para quem quer fazer o recorde da hora. Ele insere tudo dentro daquele Best Bike Split e ele dá se o cara vai conseguir ou não. Em quanto tempo e qual a velocidade, né? Óbvio. E aí ele vai inserir todas essas informações e ele vai ter esse resumo. Beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Se tiverem mais temas, aquele Google Form dos temas está aberto. É só entrar, eu solto para vocês de novo, quem não pegou. E é isso. E aí a gente, se não fizer na próxima semana, faz na outra. Beleza? Então é isso.
Obrigado para vocês. E a gente fica para a próxima. Beleza? Então, sábado tem pedal no Zwift e tem pedal em Alpha. Cíntia, por favor, depois você me ajuda com esses gráficos doidos aqui também. Me venha com essa sua expertise. Tá bom? Obrigado, turma. Valeu.